Lá em 1 Reis, no capítulo 22, versículo 49, a palavra do Senhor diz assim: fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro. Porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos embarcados com os teus. Porém Josafá não quis. Josafá descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi seu pai, e Jeorão seu filho reinou em seu lugar. Deixa a Bíblia aí como está, apenas feche os olhos. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, aqui nós estamos. Pai de amor, como é importante esse momento para nós. Como é importante começar a semana exatamente nos teus braços. Pai, uma semana grande, onde o domingo é o primeiro dia santificado ao Senhor. Esse domingo, Senhor, é o dia que o Senhor fez para que nós nos alegremos nele. Esse domingo é o dia do Senhor para que nós possamos galgar todos os degraus pela fé. Os degraus da conquista, os degraus da saúde e de todos os projetos das nossas vidas. Em nome do teu Filho amado, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fragilidades morais. Senhor, mantenha sobre nós a luz imorredoura do teu rosto. Qualifica-nos, Senhor, como servos, para uma obra que é tua, e a honra e a glória e o louvor ao Senhor é devido. É no nome do teu Filho amado que oramos. Amém. Eu quero falar sobre cemitério de navios. Quantos cemitérios existem no mundo para receber os navios? Você vai encontrar pelo menos 10 espalhados pelo mundo inteiro. E a maioria deles se encontram em países pobres, porque o país rico não quer depositar o seu lixo na sua costa. Eles querem depositar os seus lixos na costa dos países pobres. E nós vamos encontrar um país na África chamado Mauritânia, um país extremamente pobre, que acabou vendendo parte do seu litoral para acumular ali navios em decomposição. Nós vamos encontrar também no Paquistão pelo menos 150 navios ancorados, expostos à ferrugem, enquanto na Mauritânia nós temos pelo menos 300 navios. Agora você raciocina comigo o que é 100 toneladas, 300 navios de 100 toneladas, abandonados a céu aberto, poluindo visualmente um país, uma praia, poluindo também os mananciais. Imagina comigo como isso é, no mínimo, constrangedor para um país. Um país que poderia usar as suas praias para atividades pesqueiras, ou poderia usar as suas praias para poder receber os turistas, acaba vendendo o seu espaço para o depósito de carcaça de grandes transatlânticos, de grandes navios cargueiros, de grandes destroyers. Então, essa é a realidade do nosso mundo. Nós estamos diante de um texto interessante. Eu quero que você aprenda a Bíblia comigo. Se tem algo que eu gosto da palavra de Deus e se tem algo que eu sei é ensinar. Eu sou mais professor do que pastor. E nós vamos aprender hoje um pouco sobre Josafá. O quarto rei, diga comigo, o quarto rei de Judá. Vocês sabem que nós já explicamos que o reino de Israel havia sido dividido por conta da inabilidade de um rei chamado Salomão, que foi o homem mais sábio do mundo e o homem mais tolo do mundo. Foi sábio
a ponto de escrever o livro de Provérbios, mas foi tolo ao ponto de constituir várias mulheres, e essas mulheres o levaram espiritualmente à bancarrota. A nação acabou se envolvendo de novo na idolatria, algo que havia sido erradicado pela fé e pela força de Davi. Agora o seu filho, o pacificador, fazendo casamentos múltiplos com mulheres pagãs, permitiu que o culto a Baal voltasse. Permitiu que os altares, que os postes ídolos, voltasse à atividade religiosa de um país que estava curado da idolatria ou quase curado. Agora nós encontramos um rei chamado Josafá, que significa Deus julga. Fala comigo, Deus julga. E eu quero dizer para você que Ele julga tudo porque Ele tudo vê. Eu estava ali agora, do lado esquerdo meu, no último lugar ali, meio que encostado na parede, orando ao Senhor, e o Senhor me mostrou um olho gigante. E desse olho gigante, que acho que não vem de Deus, porque estava muito escuro o olho, muito preto, e de dentro da íris desse olho, o Senhor me mostrou algo saindo dessa íris, como se fosse realmente um navio. E aí na hora, Senhor, o que exatamente significa isso? E daqui a pouco eu vou te falar o que significa isso. Josafá significa Deus julga. Esse homem reinou pelo menos 25 anos. Ele era um jovem de 35 anos quando ele começou a reinar. Teve um pai que foi um exemplo, o rei Asa. Teve uma mãe chamada Azuba. Era um menino de família e que recebeu dos braços do pai a monarquia. A monarquia, vocês sabem que ela é vitalícia. O pai Asa morreu, automaticamente então ele assume o trono e faz tudo o que é certo. Ele era um homem de boas obras. Josafá era um cantor de Deus, ele era um levita de Deus. Josafá era um homem que deixou um legado, foi um homem que deixou um legado espetacular para nós, a ponto de nós fazermos uma pregação hoje exaltando o nome de Deus e o nome dele. Esse rei erradicou novamente a idolatria, novamente derrubou os postes ídolos, trouxe um senso de responsabilidade religiosa que havia se perdido no governo de Salomão e de Roboão, seu filho. Agora Israel, o reino do sul, vamos chamar de Judá, está de novo nos trilhos da vontade do Senhor. Mas esse homem, em meio a tantas coisas boas que ele fez, nem tudo foi flores. No final da sua vida, esse homem resolve angariar mais recursos para si. O saco da ambição não enche. A ganância do homem, ela é estonteante. E ele faz uma aliança com outro rei, e juntos, com certeza juntando ali todo o poder econômico dos dois países, o reino do sul, o reino do norte, eles constroem navios. E esses navios sairiam de Tarsis e iriam até Ofir buscar ouro. É do conhecimento nosso, histórico até, que lá nessa região de Ofir existia o melhor ouro de todos os tempos. E quando eles iam lá, eles traziam grandes quantidades de ouro, porque você sabe que o ouro é um metal nobre e ele é desde o início, desde os primórdios da humanidade. Acontece que Deus não aprovou esse projeto. E aí agora eu trago para nós, quantos projetos nós temos? Se nós entendermos que o projeto ele é grande, nós poderíamos então paralelamente criar uma metáfora dizendo que cada projeto nosso na verdade é um grande navio. E aí você começa a entender a tônica da mensagem. Eu quero dizer para você que os teus projetos podem ser um transatlântico. E não há problema nenhum em você ter grandes projetos como meta. Um dia eu sonhei em ser pastor, que para mim é um dos projetos mais nobres. Para a sociedade não, mas para mim sim, para Deus eu tenho certeza, porque Deus teve um filho e o filho dele foi pregador da palavra, então eu estou no mesmo nível do filho dele. Mas eu também tive um projeto de construir uma casa, eu tive um projeto de ter filhos,
Eu tive um projeto de se casar com a mulher mais linda desse mundo. E é natural, é espontâneo, você vê que não forço. Eu vou soltando assim naturalmente. Isso emana de mim. É osmótico até, vai saindo, né? Aí sabe o que acontece, irmãos? Deus abençoou todos os projetos, mas na minha vida nem tudo foi sucesso. Eu tive alguns fracassos. Para mostrar para você que alguns fracassos você também vai ter. Agora nós temos que ter o feeling de saber o que é de Deus e o que não é de Deus. De saber o que Deus permite e o que Deus não permite. Fez Josafá, juntamente com Acasias, na cidade de Tarsis, navios para buscar ouro. E agora eu vou mostrar para você que se você não tomar cuidado, assim como esse homem, os teus projetos podem não dar certo. Por quê? Então eu vou te explicar 3 elementos que vão talvez abortar os teus projetos, os teus grandes transatlânticos, os teus navios. E você vai ter que saber elaborar esses fracassos. Porque, irmãos, se nós aprendermos a elaborar os fracassos, a gente consegue ser um pouco mais feliz. As derrotas, na verdade, elas não vêm para nos diminuir. Muitas vezes elas vêm para nos elevar. E não existe vitória que não tenha no seu currículo uma série de fracassos. Fez Josafá navios e nós também fazemos navios. O último navio que nós projetamos é a construção dessa igreja, amém? Será que Deus está nesse projeto? Será que é o centro da vontade de Deus nós construirmos uma casa para Ele, embora nós saibamos que Ele não habita em casa feita por mãos humanas, mas Ele habita dentro de você, que é templo do Espírito Santo? Será que Deus está nesse projeto? Será que será um projeto malfadado ou será que será um grande projeto? No meu entendimento, sinceramente, sem nenhuma falsa modéstia, para mim é o centro da vontade dEle. Por quê? Porque não vai ter na Escritura o meu nome e nem o seu. Por quê? Porque nós vamos fazer com que há de melhor. Será o melhor cimento, será a melhor areia, será o melhor pedreiro, será o melhor engenheiro, será o melhor doador de oferta. Então, por que o rei Josafá foi reprovado por Deus? Porque ele não tomou os cuidados que talvez nós estamos tomando. E eu quero perguntar para você qual é o teu último e grande projeto. O que você quer? O que você precisa? O que você precisa para ser feliz? Você vai ter que dizer isso. A oração, ela precisa ser minuciosamente descrita, não que Deus não saiba o que você quer, mas você precisa confessar. O Senhor Jesus chegava para o paralítico e fazia uma pergunta óbvia: o que queres que eu te faça? Ele queria ouvir da boca do paralítico: eu quero andar. Então, qual é o teu projeto? O teu projeto, ele é de ordem familiar, financeira, espiritual. Qual é o teu projeto? Esse projeto pode dar certo ou pode dar errado. O que eu vou falar vai alegrar algumas pessoas e vai entristecer outras. Os 2 cultos que eu preguei essa mensagem, no final do culto, pessoas me procuraram. Até triste porque ouviu talvez aquilo que não queria ouvir. Primeira falha de Josafá. Primeira razão pela qual os seus navios foram para o cemitério. Ele fez aliança com o ímpio. Diga misericórdia. Você tem feito aliança com o ímpio? A sociedade que você está fazendo com essa pessoa, essa pessoa
ela é nascida de novo? Porque se ela não for nascida de novo, ela vai te matar de raiva. Essa sociedade que você, essa aliança que você está tentando constituir. Ainda há pouco uma irmã falou: pastor, mas o senhor falou exatamente o meu problema. Eu estou constituindo uma empresa e existe uma pessoa que entrará de sociedade comigo. Eu disse: ela é de Deus? Não. Aliás, as práticas dela são horríveis. Irmã, você quer um conselho meu? Fica com a palavra de Deus, não faça aliança com o ímpio. Sabe por quê? Porque não vai dar certo. Observa de quem você compra. Às vezes é melhor você comprar algo que não vai cair tão bem no teu bolso, mas você vai comprar de um homem de Deus, do que você comprar algo que é aparentemente muito salutar e, no entanto, a pessoa com quem você está negociando não é de Deus. E o lucro daquele negócio não vai para uma igreja, vai para um centro espírita. Um dia uma irmã ligou para mim, de uma igreja de Rio Verde, uma igreja muito grande. Na época eu tinha uma papelaria. Pastor, eu queria que o senhor fizesse uma cotação de um material que nós precisamos para a nossa igreja. Eu falei: por favor, manda por fax, no tempo do fax ainda. Ela mandou aquela lista de material, eu fiz a cotação, e ela não compareceu. Passado uns dias, ela mandou de novo um outro pedido, eu fiz a cotação, e ela não comprou de nós novamente. Na terceira vez ela mandou o pedido, eu falei: não vou fazer cotação mais não, hein? Eu não fiz a cotação. Ela me ligou: olha, cadê a cotação, pastor? Eu falei: eu vou perder de novo, irmã. Ela falou: pastor, mas eu não posso comprar do senhor, o preço que o senhor vende é mais caro. Eu falei: mas não vai nenhum centavo para terreiro de macumba. O lucro que eu recebo não vai nem um centavo para cervejaria. O lucro que eu recebo não vai nem um centavo para motel. O lucro que eu recebo vai como dízimo na casa do Senhor. Ela falou: a partir de hoje eu só compro do Senhor. Ué, a minha mercadoria chega na luz do dia, não chega na madrugada no porta-mala de um carro. A minha mercadoria vinha por uma transportadora. É claro que eu não vou ganhar cotação. Eu estou trabalhando dentro da legalidade. Procurei o tempo em que fui comerciante ser o mais honesto possível. E alguém disse: pastor, se o senhor continuar sendo honesto, o senhor vai quebrar. Quebrarei. Eu quero ser moído, eu quero ser quirela. Porque, irmão, entre não ter autoridade para pregar e ter que fechar uma papelaria, eu fico com a segunda opção. Nós temos que ter, sabe, nós temos que ter algumas coisas em nós que nos diferencia do mundo. Aí fora é um tal de levar vantagem. Nem que para isso eu tenha que fazer consórcio com alguém que não é de Deus. Por favor, isso vai acabar mal. Olha o que aconteceu aqui. Esse homem, Josafá, era homem de Deus ou não? Mas ele fez consórcio com um rei que Deus detestava. Dinheiro das mãos de uma pessoa que não serve a Deus não é abençoado. É por isso que para nós construirmos igreja, nós não precisamos de dinheiro da Mega Sena. Você está entendendo? Pastor, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou construir essa igreja para o senhor. Ah, estou sem igreja o resto da vida. Porque Deus não faz uso de dinheiro assim para construir a obra dele. A obra do Senhor é feita a partir do nada, de um coração deliberado, de um coração que ama, de alguém que quer servir na casa do Senhor. Primeiro aprendizado da noite: para que os teus projetos deem certo, faça aliança ou alianças com homens e mulheres de Deus. Alguém me disse ali no fundo agora há pouco: pastor, mas os crentes estão pior do que os ímpios. Mas, irmão, não estou entendendo. De que você está falando? Os crentes não são pior do que os ímpios. Porque aquele que age como ímpio não é crente. A Bíblia diz que nós conheceremos a árvore A árvore boa não dá mau fruto. Se alguém tem frutos ruins, na verdade não é uma árvore de Deus.
o filho de Deus, ele tem que ter comportamento de filho de Deus, e não das trevas. Josafá era um homem de Deus, provou isso ao longo da sua vida, mas no final da sua vida, ele escorregou, e ele acabou se envolvendo com gente perigosa. Nós não podemos nos envolver com gente perigosa, nós não podemos nos envolver com pessoas que blasfemam, com pessoas que não amam as coisas de Deus. Nós não podemos nos envolver com pessoas idólatras. Nós não podemos nos envolver com pessoas que estão atreladas às coisas do mundo. Nós temos que ser diferente. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para que sejamos diferentes até que a morte nos leve para a eternidade. Para você poder descer à sepultura de consciência tranquila, para que não tenha nenhum demônio puxando no seu pé na hora de você subir. Porque cada vez que a gente se envolve com coisas erradas, e depois da morte, com certeza virá alguns algozes tentando nos segurar na plataforma desse planeta, e nós não somos desse mundo, nós somos de uma terra estranha, lá na presença do Senhor, que mana leite e mel, é a Jerusalém de Deus. Segundo equívoco de Josafá, esse homem não consultou a Deus. Ah, meu Jesus, levanta pela manhã e não ora, almoça e não, vai deitar e não, vem para a igreja e não, fuja de quem não ora. Sabe como é que a gente vence a crítica que há em nós? Orando. Sabe como é que a gente vence a ansiedade que há em nós? Orando. Sabe como é que nós vencemos o medo? Orando. Sabe como é que nós vamos ser bem-sucedidos na vida? Orando. Vai casar? Ora. Para ver se a menina é do Senhor Jesus. Pastor, mas é linda. Mas tem coisa linda que não é de Jesus. Vai comprar alguma coisa? Ora. Vai mudar de cidade? Ora. Por favor, para de fazer tudo como se você fosse o Capitão América. Para de tentar fazer carreira solo. A verdade é Cristo. Para de estabelecer justiça própria. Você não pode fazer igual Josafá, e olha que Josafá era um homem de Deus. Eu não estou falando aqui de bandido, não. Eu estou falando de um homem que Deus usava, mas que em um dado momento achou que podia caminhar sem Deus. Carreira solo com Jeová não funciona. Então você precisa consultar ao Senhor e se preparar para a resposta, porque aqui nós vamos falar coisas que você não quer ouvir. Deixa eu falar uma coisa para você. 80% das pessoas que entram no meu gabinete pastoral não querem ouvir o que eu digo, querem que eu concorde com elas. Não assusta não, é verdade o que eu estou falando. As pessoas não vão ali para saber o que a palavra de Deus diz ou o que eu penso. As pessoas vão ali, na verdade, para falar o que está vivendo, e no final de tudo eu poder concordar com elas. Eu não posso fazer isso. A minha consciência ela é inegociável, e a sua também. Então, consulte a Deus. Eu quero abrir um comércio, consulte a Deus. Olha com quem você está se envolvendo. Preste atenção. Porque se você não tomar cuidado, amigo, amiga, você vai naufragar. O teu projeto vai para um cemitério qualquer desse aí. E aí você vai viver o resto da vida amargando aquilo ali. Não vai saber elaborar o teu fracasso. E aquilo pode te trazer um monte de complicação, depressão, pânico. Há dias atrás eu atendi alguém, e eu disse: você está trabalhando além do que a lei dos homens permite. O que a CLT diz? Que o homem deve trabalhar o quê? 40 horas. As pessoas estão trabalhando 80. E o que se gasta com remédio não resolve. Os 40 a mais não pagam o remédio que usa. Quando a CLT estabeleceu 40 horas, é porque ela sabia que o limite do corpo humano é 40 horas.
a pessoa tem que trabalhar em 3 empregos. Por quê? Se tornou refém desse sistema caído, babilônico, que nós estamos vivendo nele. Você está vendo a reforma aí agora? Estão mutilando as leis trabalhistas e previdenciárias, a desfavor da população e a favor desse sistema caído, onde a escravidão não é mais pela cor, mas a escravidão é pelo ter da vida. As pessoas hoje vendem a alma para ter alguma coisa. 3, o que pode naufragar o teu projeto? Querer mais do que aquilo que Deus pode te dar, ou deseja te dar. Josafá era um homem rico ou não? Sim ou não? Muito rico. Josafá era um homem que tinha o seu salário, era ele quem fazia. Não havia um teto, e não havia um piso. A sua arrecadação era de um monarca. Na monarquia as coisas funcionam assim. E ele achou que estava pouco. Então ele resolve construir navios para buscar ouro. E eu pergunto, de quanto você precisa para viver? Eu preciso de muito, eu preciso de 10 mil reais. Bom, você precisa de 10 mil reais? Mas o salário mínimo é muito menos que isso e tem pessoas que sobrevivem. Mas eu não quero apenas sobreviver, mas não preciso ostentar. Você gasta o seu dinheiro com o que é pão ou com o que não é pão? E uma grande descoberta que eu fiz, nós nos relacionamos mal com o dinheiro. A gente se relaciona mal não é só com o sexo oposto, não, com o dinheiro também. E a gente começa a entrar nessa ciranda covarde que vai dilacerando as nossas forças, nos levando a comprar mais e melhor, o tempo todo. Isso é maligno. E se a gente não se atentar, daqui a pouco nós estamos escravizados, como no tempo da escravatura negra. Agora a escravatura é ideológica. Agora nós somos escravizados na mente. A nossa cidade não é um Calunga. A nossa cidade é uma cidade do Senhor Jesus e nós não estamos atrelados a nenhum tipo de filosofia mercantilista que possa roubar a nossa alegria, a nossa felicidade. De todos os erros que eu cometi na minha vida, um que não sai da minha mente: eu precisava ter dado mais tempo para os meus filhos. Trabalhando em 5 escolas, hoje eu olho para trás e falo, que idiotice, não fiquei nem um centavo mais rico. Para morrer pobre o que a gente tem basta, gente. A verdade é essa. A gente cai na ilusão de que ganhando 1.000, 2.000 reais a mais nós vamos resolver o nosso problema. Nós não vamos resolver. Porque você vai trocar o carro 0 por 1.6 e vai ficar endividado do mesmo jeito. Você vai trocar a televisão de cinescope por uma televisão de OLED e vai ficar endividado do mesmo jeito. Você vai trocar aí o seu celularzinho que você tem que pisar em cima para poder funcionar por um aí de última geração e vai ficar um pouquinho mais endividado, e o lucro que você tem, o aumento de salário, vai ficar diluído nas parcelas dos 10 pagamentos do cartão de crédito. Estou tendo esse entendimento depois de velho, irmão, que bom. Porque eu estou pregando o que eu tenho vivido. Para de querer ouro de Ofir. Há dias atrás, eu fiz uma aliança e cheguei lá no negócio que faz aliança. Como é que fala? Joalheria. E eu falei, qual que é o ouro melhor aí? Nessa hora o vendedor fala em línguas, né, irmão? Ele falou, o fulano de tal. Eu falei, faz um aí. Já mandei fazer o tanto de gramas que eu queria. O irmão Pedro, que mexeu com isso a vida inteira, falou, pastor, faz ouro 14, é a mesma coisa. E é bem mais barato. Eu falei, puxa vida, é mesmo. Quem é que vai saber se é 14 ou se é 18? Reluz do mesmo jeito. Então nós vamos começando a perceber, irmãos, que a gente é escravo de um sistema de consumo. Não queira nada mais do que aquilo que o Senhor deseja te dar. Diga comigo, de Deus, eu quero 100%. É isso, irmãos.
se o Senhor decretar que você será feliz com 3 salários mínimos, você não precisa de 5. Nós vamos sacrificar a nossa família, nós vamos sacrificar a nossa saúde, nós vamos sacrificar o nosso lazer. Um dia fui ao médico, o médico falou para mim: Antônio, você precisa ter um dia para mexer com cachorro, você precisa ter um dia para mexer com passarinho, você precisa ter um dia para não fazer nada. Todos nós precisamos disso. Sabe por que nascem as depressões? É porque as pessoas quebram esse princípio, que inclusive é bíblico. Quando Jeová disse que tinha que descansar no sábado, os judeus acabaram levando isso no pé da letra e fizeram do sábado maior do que Deus, maior do que o homem. Mas na verdade o que Deus queria é que você aprendesse que você precisa ter um dia para não fazer nada, ou para buscar a Deus, que é o nada mais Deus, e Deus sempre opera em cima do nada. Primeira lição dessa noite: pastor, eu não quero que os meus projetos fracassem. Sai de perto de quem não é de Deus. Não faça sociedade. Não assine junto com quem blasfema contra Deus. Pastor, eu não quero que o meu projeto fracasse, então por favor vá para a oração. Mas não ora hoje para fazer amanhã, não. Mas tem que resolver rápido. Irmãos, urgente é aquilo que foi providenciado a tempo. Olha, eu desejo que o teu projeto funcione, mas por favor, não queira mais do que o Senhor que deseja te dar. Por que o seu carro tem que ser o melhor do bairro? Por que a nossa televisão tem que ser de última geração? Hoje o pastor Gessé me disse que a Samsung criou uma televisão de 350 mil. O que é isso, irmão? Que televisão é essa? Não, agora eu quero pelo menos ver, ué. 350 mil numa televisão, irmão. Eu sou do tempo da televisão de válvula, que você dava um tapa na orelha dela para ela funcionar. E você ligava, ela ficava meia hora esquentando enquanto você ia jantar. Eu sou de um tempo onde as pessoas colocavam brasa dentro de um ferro e ficavam fazendo assim, ó. Haja bursite. Eu sou do tempo do escovão e o povo era feliz, não tinha depressão, não tinha paroxetina. O banco, o sofá, era um banco de madeira. O rádio era o ABC, era o motorrádio, era o Zenit, era o Transglobo. Naquela época as pessoas chegavam para mim e falavam assim: eu tenho um Transglobo de não sei quantas faixas. Se você olhar para ele hoje, você assusta, irmão. O povo era feliz, não tinha depressão, não tinha pânico. Sabe por quê? Porque o povo trabalhava só o tanto que Deus mandava. Porque as pessoas se contentavam com sofá de pau. A gente era feliz. Eu vim saber que existe depressão depois que o povo começou, irmão, ter 2 tipos de carne na panela. Eu vim descobrir que existe depressão depois que as pessoas começaram a ter um carro para cada habitante da casa. Eu vim descobrir que existe depressão depois do ar-condicionado. Depois da televisão colorida, no ano de 1974, inaugurou a televisão colorida no Brasil. Olha, irmãos, o que nós fizemos conosco mesmo? Nós acabamos nos transformando escravo do sistema. E o anticristo, se você não sabe, é isso aí. O espírito do anticristo é isso aí. É pegar todo mundo e colocar dentro de uma jaula ideológica, onde as pessoas não querem mais voltar para aquela simplicidade. Eu sou de um tempo onde o agricultor era chamado de roceiro. As coisas mudaram, mas mudaram porque nós fizemos mudar. Nós abandonamos a vida simples. Nós somos descendentes de homens da caverna. Viu? Nós somos descendentes de homens que viviam da caça e da pesca. Uma menina chegou para mim esses dias: pastor, estou com síndrome de pânico. Eu falei: quantas horas você está trabalhando por dia? Ela falou, eu falei: está aí. Eu falei: minha filha, nós não fomos fabricados para trabalhar. Nossa, pastor, nossa não, nós não fomos fabricados para trabalhar. Deus, quando nos fez para cultivar, não em escala industrial. A Revolução Industrial fez isso aí, transformou os homens em máquinas, e agora dispensa os homens porque as máquinas podem substituí-lo. Olha o vazio que cria na mente das pessoas.
Você agora vale menos que uma máquina. Então nós temos que tomar cuidado. Esse rei Josafá, na verdade, ele queria ensinar para nós o que nós não podemos aprender. Ele queria mais, mais, mais. E para estar com Deus, nós não precisamos de mais, nós precisamos de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Como é que está a tua vida? Por que o teu projeto não está dando certo? Você está correndo atrás do quê? Após a morte, você quer morar com quem? Você vai esperar o dia que o Senhor te chamar ou você vai abreviar em função das muitas coisas que você tem feito? Marta, Marta, por que te afadigas por tanta coisa? A melhor parte ficou com Maria. Nós estamos trocando a melhor parte, irmãos, pelos muitos afazeres. Hoje tem que estocar dinheiro. Vocês acabaram de ver aí um partido que estraçalhou o país. E esse povo pegou tanto dinheiro que não tem aonde pôr. E eu pergunto, é para gastar na próxima encarnação? Para que tanto dinheiro? A Bíblia diz que ao homem é dado morrer apenas uma vez. Para que tanto dinheiro? Para viver nós não precisamos de tanto, irmãos. Nós não precisamos de tanto. Qual o teu projeto que fracassou? Por que fracassou? Por que você tem sido envergonhado publicamente? Por que as pessoas não te respeitam mais? Aonde você quer chegar? Não é como começa, é como termina. Josafá começou muito bem e terminou mal, foi reprovado por Deus. Existe um vestibular do qual nós fazemos parte. E neste vestibular só são aprovados aqueles que andam segundo a vontade do Senhor. Pastor, eu não posso prosperar? Pode. Mas lembre, tudo que você tem não é seu. O Senhor te dá 90% para você administrar. 10% Ele requer de você. Para que os 90% seja produtivo em função da bênção que há na devolução dos 10%. Da vida não se leva nada. Você já viu caixão com gaveta? Eu nunca vi. Tem pessoas que morrem nus da forma como nasceu. Quando chega no céu, eu não sei qual que é a vestimenta, mas o nosso Deus é um Deus que não nos constrange. Com certeza para os filhos dele, Ele vai dar roupas reais, porque nós somos sacerdócio real. Então o Senhor tem para nós a melhor roupa possível, não é linho. Não é linho, o que o Senhor tem para nós é uma vestimenta que não se corrompe. Então o que nós buscamos de muito nessa terra, nós não vamos conseguir, porque o saco da ambição não enche, a gente sempre vai querer mais. O patrão te dá um aumento de 20%, você queria 40%. O patrão te dá um de 40%, você queria um de 80%. A gente nunca se conforma. É bem verdade que estamos vivendo com pouca dignidade nesse país. E agora, nesses dias, preparando essa mensagem, eu me lembrei de um homem fenomenal. José Joaquim da Silva Xavier. O Tiradentes. Você sabe que o Tiradentes, ele é quem preconizou a República. Ele é o símbolo da República. Tiradentes, da Inconfidência Mineira, morreu por causa dos ideais republicanos. Quando o Brasil era império. Mas acontece que os republicanos, querendo ser igual aos Estados Unidos, resolveram dar um golpe de Estado na família imperial. Olha, sinceramente, eu acho que as coisas no Brasil não funcionam muito, porque nós, os republicanos, devemos pedir perdão para a família imperial. Nós demos um golpe de Estado na madrugada. E olha a nobreza desses nobres da família imperial. Eles saíram na madrugada, fugidos do Brasil como bandido, não derramaram uma gota de sangue. A princesa Isabel saiu como bandida, saiu como ladrona, e teve que fugir num barco para Portugal. E nenhuma viva alma morreu por conta desse golpe. Isso é nobreza.
abriu mão de tudo. Hoje você vê um presidente da Síria, que por conta de não abandonar o poder, mais de 500 mil pessoas já morreram, bem diferente do nosso Dom Pedro II. Nós devemos um pedido de perdão em oração para essa família imperial, que foi destituída. E eu pergunto, Tiradentes morreu por quê? Tiradentes morreu por quem? Por uma república que não funciona. E ser republicano só porque os Estados Unidos é republicano, pois que volte à monarquia, mas que Deus possa usar os homens que Ele colocar no poder. Nós estamos precisando de passar a limpo esse Brasil, mas não se passa esse país a limpo de forma fácil e rápida, porque é endêmico a corrupção que está nesse país. Nós precisamos fazer como Josafá e não errar como ele. No afã de ter, hoje todos os segmentos da sociedade estão corrompidos. Você sabe por que essa cidade aí tem esse tanto de navios? Essa cidade é uma cidade da Mauritânia. Sabe por que tem tantos navios aí? Isso aí era lugar de pesca. Os africanos pescavam ali. A economia da cidade era toda voltada para a pesca. Mas acontece que algumas pessoas que trabalhavam ali, da marinha, começaram a se corromper. Chegava um governante de um país muito grande e muito rico e falava: quanto você quer para que eu deixe esse navio aqui e nunca mais tire ele daqui? E o povo começou a se corromper. Hoje, o que acontece? A cidade está passando dificuldade, se não estiver passando fome, porque a fonte de renda do país era a pesca, agora não tem como pescar, existem 300 navios ali. Você sabe por que esse país não prospera? Porque a idolatria campeia forte sobre nós. A nossa miscigenação foi com a idolatria dos jesuítas. A nossa miscigenação foi com a quimbanderia dos africanos. A nossa miscigenação foi com a pagelância indígena. Nosso princípio é idólatra. O país é um país órfão, cujo não tem um Deus que é patrono, e sim uma santa chamada de Aparecida. E tudo isso, irmãos, pesa sobre nós. Enquanto o Japão sai de uma guerra destruído, em 50 anos o Japão se reconstrói. O Brasil está há 500 anos tentando ser alguma coisa e não consegue, porque existem problemas espirituais sobre nós, porque existem pecados de nação contra uma família que teve que fugir às pressas sem nada dever. Então, irmãos, nós precisamos verdadeiramente ser felizes. Vamos juntos orar pelos pecados dessa nação. O dia que nós aprendermos a abandonar a idolatria ao dinheiro, idolatria à posse, idolatria à beleza, idolatria a pessoas, idolatria a imagens, idolatria a personalidades, o dia que nós aprendermos a olhar somente para Deus e todos os nossos projetos colocarmos diante dEle, tudo vai dar certo. Por que quando o crente passa a ser crente, ele começa a prosperar, de verdade? Ele para de beber. Ele para de gastar com coisas que são supérfluas. Ele começa a devolver a sua oferta na igreja. Ele começa a olhar a vida com outros olhos. E ele não vai viver por circunstância, mas vai viver de fé em fé, de vitória em vitória. Então é hora de mudar a igreja. Não é possível que 40 milhões de evangélicos não mude esse país. É preciso que se levante um juiz, colocando a sua família em risco. Esse homem nunca mais vai ter paz. Esse homem nunca mais poderá ir a um shopping. Esse homem nunca mais poderá ir a uma praia, porque ele peitou um poder constituído, corrupto, e agora tem que se esconder atrás de 3 ou 4 guarda-costas. E nós estamos assistindo tudo isso aí, irmãos, passivo. Quantos de nós Deus precisa levantar para consertar essa nação? Eu olho para a Europa, eu olho para a Inglaterra e eu vejo John Wesley com Cristo sozinho mudando uma nação. Eu olho para a Escócia e vejo um John Knox, apenas ele e Deus acima de todas as coisas, mudando a Escócia. Eu olho, irmãos, para os Estados Unidos e vejo um homem como Jonathan Edwards mudando toda uma nação. E eu olho para o Brasil e eu vejo 40 milhões de evangélicos e nada acontece nesse país.
Porque nós estamos dançando no ritmo desse povo que não conhece a Deus. Esse homem que era um homem de Deus foi enganado e começou a andar com quem não prestava. Não ande com quem não presta. Quem trai a Jesus vai trair você. Quem não ama o seu pai e sua mãe não vai amar você. Quem não obedece a Deus não vai obedecer você. Eu desejo de verdade que o teu castelo não seja de areia. Durante o governo militar, que na minha opinião foi um bom governo, mas não estou dizendo que ele tem que voltar, existiu um homem que era muito influente, eu não vou dizer o nome. E esse homem adquiriu muitas posses. Há tempos atrás, ele já morreu. Uma das suas propriedades estavam sendo invadidas em Brasília pelos morcegos, pelos ladrões, pela ferrugem e pela traça. Cuidado para não acumular tesouro nessa terra. Em 20, 30 anos acaba tudo. Ajude as pessoas. Tem gente passando necessidade do seu lado. Ajude as pessoas. Avie receitas. 2 cestas básicas. Visite os doentes. Ajude as crianças. Tem muita gente sofrendo, irmãos. Ter conforto é bom, mas vamos olhar para os pobres. Não faz igual Josafá, não. Deus vai reprovar você. Deus abençoa a sua vida, viu? Tem muita coisa para a gente fazer. Tem muita gente em Rio Verde passando necessidade. Eu quero que você ore comigo. Eu quero que você coloque esse projeto na sua vida. Esse navio não vai naufragar. Eu quero que você coloque esse projeto na sua vida. Esse navio não vai para o cemitério, porque é navio de Deus. Os pobres dessa cidade é responsabilidade nossa. Os doidos dessa cidade é responsabilidade nossa. E eu conto com você. Não volta para casa consternado, não. Volta para casa resoluto. Volta para casa decidido a nos ajudar. Eu não sou uma Madre Teresa de Calcutá, estou longe disso. Eu não sou uma irmã Dulce da Bahia. E nem sou um Chico Xavier, que deu exemplo para muita gente. Mas eu quero dizer para você que nós podemos fazer sim. Quando a gente começa a ajudar o próximo, a depressão vai embora. Todas as pessoas que passam a se preocupar com o problema do seu próximo não têm depressão. A depressão nasce quando a gente começa a viver em função dos nossos problemas. Quando a gente começa a achar que não merece. E a característica de todo depressivo, tem dificuldade de perdoar e não consegue sair dos seus próprios problemas. Vai embora a depressão em nome de Jesus. Quando Elias ficou depressivo, homem de Deus fica depressivo. Disse para ele: meu filho, come. Está depressivo? Pode comer. Elias comeu. Ele disse: agora dorme. Está depressivo? Dorme. Mas não é o ano todo, não. Dorme. Dormiu? Deus disse para Elias: levanta e anda. O que cura a depressão, pastor? Primeiramente, se recolha, se alimente, descanse, levante e ande. Se você olhar para essa história de Elias, você vai ver que ele levantou e andou em obediência. A maioria dos depressivos não obedecem. Eles falam que fazem o que a gente fala, mas eles não fazem. Eu estou há pelo menos 13 anos tratando disso. E os projetos que eles fazem são deles quando fazem. Perde a vontade de viver porque eles acham que eles sofrem demais. Você não sofre, eu não sofro. Existe gente que sofre mais do que a gente. Vamos olhar para isso? Amém? Feche os seus olhos, eu vou orar com você.